Olá, eu sou a Andréia Vasconcelos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar palestrando no terceiro simpósio brasileiro de Cidade, Paisagem e Natureza, um tema tão relevante, e agradeço à comissão organizadora pelo convite, e especialmente à professora Marta. Eu vou falar sobre o tema que me foi encomendado da infraestrutura verde, que é um tema que eu venho trabalhando pelo menos nos últimos 10 anos, e eu vou tentar fazer uma abordagem mais próxima à nova investigação recente que eu tenho feito, que tem relação com os desastres climáticos das chuvas, a justiça climática e a tecnologia social. Vou compartilhar aqui minha tela. Só um segundo. Pronto. Então, o tema da palestra é Infraestrutura Verde, uma tecnologia social para a justiça climática. De uma forma bem sintética e sistematizada, eu trago a definição que eu construí a partir de vários autores que têm contribuído com a construção do tema da infraestrutura verde, são referências mundiais no tema. Então, a definição seria que pode ser compreendida como uma rede de espaços verdes multifuncionais interconectados que conserva a estrutura e os processos ecológicos da paisagem e promove a saúde humana e ambiental, necessários à habitabilidade das populações presentes e futuras. A origem do termo, ele é da década de 90, foi usado pela primeira vez em 94 na Flórida, foi desenvolvido pelo grupo The Conservation Fund, que é uma organização americana nacional, fundada em 1985, voltada para a proteção dos recursos naturais dos Estados Unidos, e tem como objetivo desenvolver soluções sustentáveis de conservação com ênfase na integração dos interesses econômicos e ambientais. A proposta era justamente trazer uma ruptura do modelo de desenvolvimento que eles consideram as infraestruturas convencionais passaram a ser chamadas de infraestruturas cinzas, e eles defendem a vegetação, a renaturalização dos espaços, então os espaços mais verdes e essa abordagem verde com infraestrutura verde. A concepção é mais ou menos essa, vocês vão perceber o detalhamento ao longo da palestra. Porém, a origem do conceito, a gente não pode dizer que é um conceito recente da década de 90, porque está baseado em estudos, no mínimo, há mais de 150 anos, sobre a relação do homem e da natureza, os estudos da paisagem, né? Que vem desde da conservação, primeiro, antes da conservação, da proteção, né, da separação dos grandes parques nacionais, como Yellowstone, e dentre outras atribuições de tentar deixar as terras naturais intocadas, e depois a perspectiva da conservação da natureza e a evolução para a ciência da ecologia, né? Nesse campo que nasce, então, a infraestrutura verde. Eu trago aqui um destaque dessa trajetória, que é a publicação seminal no campo da arquitetura, urbanismo e paisagismo, que é do urbanista paisagista Ian McHarg, numa publicação de 1969, o Design with Nature, onde o autor defende a análise dos aspectos bióticos, abióticos e culturais com base no planejamento urbano. A principal publicação da infraestrutura verde, uma década depois, e os dois autores que faziam parte daquele grupo do Conservation Fund, é o Mark Benedict e o Edward McMahon. Essa publicação, lançada em 2006, eles trazem, além do conceito das potencialidades e os benefícios da infraestrutura verde, eles já conseguem apresentar exemplos bem-sucedidos de aplicação em diferentes escalas. Por isso, essa é uma das publicações ainda principais sobre o tema. Antes de entrar no detalhamento sobre a infraestrutura verde, eu quero trazer aqui um vídeo
de uma das falas agora da COP27, do secretário-geral da ONU, para contextualizar e também problematizar um pouco do que eu estou tentando contribuir aqui nessa palestra. Clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. The two largest economies, the United States and China, have a particular responsibility to join efforts to make this pact a reality. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact. I've seen many humanitarian disasters in the world, but I have never seen climate carnage on this scale. 2012, this flood came like that. It covered all my entire house. The money they pay me when I retire is what I take to build this house. Now I have nothing again, which I'm not supposed to be there with my family. It's a very sad, it's very, very sad. Bom, sobre esses grandes desastres, as injustiças e o sofrimento, as perdas humanas, materiais, e que eu tenho, né, trabalhado nessa minha trajetória profissional e tentado contribuir. Então, a abordagem, né, sobre essa injustiça climática, que eu trago aqui como uma definição de que, embora a mudança climática ela seja um fenômeno global, os seus impactos não são distribuídos igualmente entre os países em desenvolvimento e desenvolvidos, nem entre os ricos e os pobres, e coloca sem seu ônus de forma desproporcional entre os mais vulneráveis, como foi o exemplo da fala do vídeo dessa grande inundação na Nigéria, né? Então, assim, trazer hoje a infraestrutura verde como uma solução para a gestão do manejo das águas pluviais, no caso, é o recorte que eu trago aqui na palestra, focado na questão das águas mesmas, desculpa. E aí essa perspectiva da justiça climática que passa pelo reconhecimento de que aqueles que são mais afetados são os menos responsáveis e que a mudança climática ela multiplica as opressões e assimetrias de poder existentes. Assim, as soluções elas precisam incorporar um processo transformador capaz de influenciar uma redistribuição de poder, incluindo processos de empoderamento e planejamento colaborativo inclusivo. É nessa perspectiva que eu também vou defender a tecnologia social ao longo da palestra. A principal referência que eu trabalho da justiça climática é a Mary Robson, foi presidente da Irlanda e também ocupou a alta direção na ONU sobre os direitos humanos. E eu trago aqui duas falas para dar clareza do que ela defende, o grupo defensor da justiça climática, né? Que é colocar justamente as pessoas no centro da solução, onde a luta contra a mudança climática é fundamentalmente sobre os direitos humanos e garantia de justiça para as pessoas que sofrem com seu impacto. Para lidar com as mudanças climáticas, é preciso simultaneamente tratar das injustiças subjacentes no nosso mundo e trabalhar para erradicar a pobreza, a exclusão e a desigualdade. De uma forma bem rápida, trazendo ainda essa problematização, a gente tem clara noção de que as cidades elas impactam e favorecem mais essas enchentes. E, basicamente, esse esquema dá para perceber que as áreas não urbanizadas elas têm mais permeabilidade do solo e também a função da vegetação, não só no seu enraizamento para essa infiltração da água, da chuva, por exemplo, também para o ciclo hidrológico como um todo, da evapotranspiração, mas também a vegetação tem uma função importante de reter o escoamento superficial como obstáculos para esse escoamento, né?
Então, aqui dá para perceber que uma área muito urbanizada, ela pode chegar a reduzir a capacidade de filtração em até 100%, e nisso aumentando proporcionalmente esse escoamento superficial. Algumas outras características, né, urbanas que favorecem as enchentes são as canalizações dos rios, que muitas vezes eles estão invisíveis para a população, correm grandes tubulações de drenagem hoje em dia. É, Como foi dito, as altas taxas de impermeabilização, esses sistemas de drenagem que muitas vezes eles são subdimensionados, inadequados, a ausência de sistemas de esgotamento sanitário, que também é mais um fluxo hídrico no sistema da cidade, ou então ligações clandestinas de esgoto nas redes de drenagem, que, além de sobrecarregar, é um desastre completo no que tange ao termo da contaminação hídrica, né, e da segurança hídrica. Também a questão do acúmulo dos lixos, né, entupimentos de boca de lobo, por exemplo, e, como eu falei, a perda, a redução das áreas verdes, da função das vegetações, das arborizações e das áreas permeáveis. A infraestrutura verde ela vem contrapor, né, vai contra mesmo o que chama das infraestruturas cinzas. Então, uma das ineficiências dessa infraestrutura de drenagem cinza, que é comum o emprego de soluções emergenciais sem nenhuma sustentabilidade ambiental e também de altíssimo custo, e que não atuam na causa do problema, né? Elas também desconsideram a paisagem como um todo, que é o caso dos grandes piscinões que estão sendo implementados e replicados no nosso país recentemente. Para fechar essa parte da problematização, é importante a gente também ver a relação dos eventos hidrológicos sobre a saúde humana, que destaca aqui que não só os efeitos diretos, mais óbvios, vamos dizer assim, de um pós-desastre, de inundação, de alagamento ou até mesmo de deslizamento pós-chuva, que são os óbitos, né, ou também os traumatismos, as lesões, mas existem vários outros efeitos, como as intoxicações e envenenamentos, os transtornos psicossociais e comportamentais, as hipertensões. Esses, então, são muito pouco mapeados, porque uma pessoa que sofre de hipertensão depois de um ano de um pós-trauma, às vezes não tem uma correlação com o evento no seu atendimento médico, né? As doenças de veiculação hídrica, né, como a leptospirose, é, as infecções intestinais e diarreicas, também hepatite A, outras doenças também transmitidas por vetores, né, como ratos, e também os efeitos diretos, como os afogamentos e os choques elétricos. Mas então, dentro desse pequeno contexto de introdução que eu fiz, vamos entrar na questão das soluções. Existe uma solução? A infraestrutura verde ela está aí para ser colocada como uma possível solução. O mundo ele vem discutindo essas soluções da relação do meio ambiente desde de Estocolmo, quando foi inclusive criado. A gente está aqui fazendo 2 aniversários esse ano, o de 50 anos, né, do PNUD e da UNEP, do Programa da ONU para o Meio Ambiente, e também os 30 anos da Rio+20, né? Então, a gente tem aí uma trajetória de esforços desde da percepção da importância da preservação do meio ambiente, e depois não só da conservação, dessa relação homem e natureza, e dessas funções, né, muitos chamam de serviços ecossistêmicos, e caminhando para como manter o desenvolvimento de uma forma mais sustentável, como foi cunhado no relatório de Brundtland, o termo do desenvolvimento sustentável, passando também, faço questão de registrar, os marcos do Hyogo e depois o marco de Sendai, que são voltados mais especificamente também para a redução do risco de desastres. Vários relatórios nacionais, globais, internacionais vêm discutindo também e registrando não só diagnósticos, mas propostas para cidades mais resilientes e alcance de adaptação e mitigação à mudança climática. A área acadêmica e científica também
vem publicando não só sobre infraestrutura verde e avançando sobre a construção e implementação dela, mas outros temas afins, né, e semelhantes, ou que dialogam, que são próximos, como as cidades biofílicas, as infraestruturas verdes e azuis, que muitas pessoas preferem juntar o azul junto, as cidades resilientes, e entre outros, né? Então, agora falando mesmo sobre a infraestrutura verde, ela é entendida como uma rede estrategicamente planejada de áreas naturais, que, como eu disse, podem ser verdes ou azuis, muitas vezes porque elas estão relacionadas à gestão hídrica. E elas necessariamente, para a eficiência, elas são interconectadas e elas complementam as demais infraestruturas urbanas. Também pode ser considerada como a quinta infraestrutura básica, se considerar a primeira como transporte, as infraestruturas de água, de energia, de resíduos e então as verdes. Aqui a gente tem uma imagem do High Line, em Nova York, né, dessa apropriação de uma infraestrutura existente de transporte e como a requalificação com o verde das áreas vegetadas se cria um grande corredor verde dentro da cidade que consegue fazer outras conexões e funções, multifunções, né? E aqui um exemplo também de canteiro pluvial. A infraestrutura verde, então, ela é uma estrutura ecológica fundamental à manutenção e crescimento das comunidades, né, da humanidade. Ela serve para conservar e promover os processos e fluxos naturais, tanto os fluxos bióticos e abióticos da paisagem, de modo que a ocupação ela não interfira na sua dinâmica, bem como não sofra riscos por estar ocupando áreas cuja capacidade de suporte seja compatível. Uma questão bem importante da infraestrutura verde do sistema é a conectividade desses sistemas naturais. E isso é um importante indicador da saúde da paisagem, pois as conexões elas são fundamentais para a manutenção dos processos ecológicos. Então, quanto maior for a conectividade, maior será a eficiência da rede de infraestrutura verde. Então, pensando que alguns elementos eles já existem e eles precisam ser conectados, a gente pode encontrar, por exemplo, elementos que têm valor como parques públicos, os espaços livres verdes, praças, jardins, os corpos hídricos, as áreas alagáveis, os mangues, hortas urbanas, as próprias trilhas, ruas verdes, entre outros. Aqui eu trago uma sistematização feita pela Marques em 2020, que ela aborda uma grande revisão de literatura sobre a infraestrutura verde e sistematiza essa tabela, que foi adaptada por mim, de 6 grandes referências no tema, que constroem seus próprios princípios da infraestrutura verde, fazendo uma revisão e comparando princípios que são comuns, que se repetem ou que são similares, eu chego nessa minha proposta de princípios da infraestrutura verde, que para mim não é que são os meus, mas são todos os deles, exceto o último, que é uma inclusão mínima, e que então passa pela multifuncionalidade, a multiscalaridade, a conectividade, a transdisciplinaridade, o envolvimento da comunidade na construção, o contexto importa, aprender fazendo, deve oferecer benefícios para a natureza e para as pessoas, deve funcionar como uma rede de conservação e desenvolvimento e ter uma abordagem holística. Todos esses que eu acabei de falar são transcritos desses 6 autores que eu passei na tabela anterior. E eu acrescento a natureza como solução, como a gente percebe que tem uma tendência de entender o sistema natural da vegetação enquanto filtragem, importância no processo hidrológico, e a gente traz isso como a solução, né? Isso vai muito de encontro com um termo, um campo que está muito em alta, que são as soluções baseadas na natureza. Eu escuto muitas pessoas falarem que infraestrutura verde, solução baseada na natureza é a mesma coisa, não é? Tem pessoas que defendem que a infraestrutura verde já está ultrapassada, que agora se fala só que a solução baseada na natureza é uma evolução da infraestrutura verde.
E, na minha concepção, não é bem por aí. Por quê? As SBNs, né, as soluções baseadas na natureza, elas são soluções inspiradas e apoiadas na natureza, que são eficientes e providenciam simultaneamente benefícios ambientais, sociais e econômicos e contribuem para a resiliência. Eu trouxe aqui a principal definição que tem sido mais apropriada e é uma definição da SBN pela Comissão Europeia. O que é importante ressaltar aqui é que são soluções inspiradas e apoiadas na natureza e que servem para diversas questões. Então, elas podem também ir além da função da infraestrutura verde. Elas possuem, sim, inúmeras semelhanças, e em alguns casos elas podem também ser sinônimos, mas nem toda a SBN ela pode ser considerada uma infraestrutura verde. Então, entrando nessas funções da infraestrutura verde, para ficar ainda mais claro, elas vão se basear nos tipos de serviços oferecidos, né? Porém, a caracterização desses serviços e também dessas múltiplas funções da infraestrutura verde, ela ainda não é um consenso. Isso é um campo que está sendo ainda investigado e debatido. Dependendo, por exemplo, da escala de análise da aplicação da infraestrutura verde, as possibilidades e potencialidades das funções, elas também vão mudar. A gente fala muito em multiscalaridade e multifuncionalidade da infraestrutura verde, podendo também existir funções que vão se sobrepor, o que é muito positivo, por exemplo, ter uma redundância num sistema de infraestrutura. Aqui eu trago também as funções ABC, que é a biótica cultural, definidas por Aernia, que é uma das grandes referências também no campo, que se baseia, como eu falei, em Ian McHargue, que também já defendia, né, trazer essas três funções para o planejamento urbano. E a ERN, ele traz essa base de que muitos vão se apropriar como também os serviços ecossistêmicos. Outra referência que eu gosto muito é o Fletcher, que eles conseguem fazer uma revisão de literatura voltada para o manejo das águas pluviais e a gente consegue perceber como que foi o avanço das funções, né? Lá na década de 60, onde eles começam as investigações, a drenagem, como é chamada, ela tinha exclusivamente o objetivo de mitigar as cheias. E aí, as formas que as estruturas eram construídas para tratar das cheias nas cidades puderam, às vezes, irem criando espaços recreativos, aí foi tentando se pensar no acréscimo também de uma estética nesses sistemas, e aí depois se pensou, porque antes eles queriam tirar a água que enchia as cidades, depois começou-se a pensar que essa mesma água ela precisava ter uma qualidade, né? Como também tratar e trazer a relação da água da chuva com água de abastecimento. Ao mesmo tempo, foi evoluindo, pensando na restauração dos regimes das vazões, e evolui também para a ecologia das águas receptoras e das águas pluviais como recurso. E agora, mais recentemente, tem evoluído para a resiliência dos microsistemas. A infraestrutura verde, a partir dessa sistematização, né, que Fletcher, eles classificam os termos de acordo com a especificidade técnica, conceito e princípio, e o foco de aplicação, por exemplo, das águas urbanas, a gestão total do ciclo hidrológico urbano, oferecendo uma visão mais clara dessas semelhanças, diferenças e a evolução entre os termos. São diversos termos que vêm sendo empregados, e eu gosto muito do destaque para as cidades sensíveis à água, que está muito próxima às funções que a infraestrutura verde ela se propõe a condicionar a adaptação dessas cidades, pensando nessa gestão integrada das águas urbanas. Então, a infraestrutura verde, ela hoje ainda é maior na perspectiva de Fletcher,
et al. Olhando só exclusivamente para as funções da infraestrutura verde voltadas, então, para o manejo das águas pluviais, existem 5 funções básicas que as diversas tipologias elas vão buscar atender, que é a purificação dessas águas escoadas, a partir da sedimentação, da filtração e absorção pelas vegetações, também a detenção, né, que tem a função de desacelerar o fluxo das águas pluviais, que é muito confundida com a retenção, que aí sim é um bloqueio integral, 100% de bloqueio por um período de tempo, né, por exemplo, as cisternas, as lagoas e bacias de retenção, para depois lançar nos sistemas de drenagem quando o sistema e os corpos d'água já estiverem menos saturados. Também outra função é a condução, né, pelo escoamento superficial, ele também é dirigido e transportado a partir dessas tipologias de infraestrutura verde, e a infiltração, que é o processo pelo qual a água vai infiltrar no solo e fazer a recarga do lençol freático e dos aquíferos. Dentre as diversas tipologias voltadas para as funções hidrológicas, eu destaco aqui os canteiros pluviais, os jardins de chuva, as biovaletas, as bacias de retenção ou alagados construídos, lagoas pluviais e as lagoas secas. Essas são as tipologias que têm sido mais implementadas e construídas. Infelizmente, não muitas no Brasil, mas eu vou trazer aqui um exemplo brasileiro que a gente vai conseguir verificar melhor isso na prática. E aí, de uma forma geral também, dentre os vários benefícios para o homem e para a natureza, que a infraestrutura verde traz, são a proteção contra as enchentes, né, por sistemas naturais, também direciona o crescimento das cidades para fora das áreas alagáveis e de risco, quando ela é aplicada numa macroescala de planejamento, que é o outro caso que eu também vou trazer aqui na palestra, reduz a vulnerabilidade dos assentamentos humanos dos danos das enchentes, conserva a biodiversidade e as funções ecológicas, protege os habitats e as conexões, aumenta os espaços das florestas e as áreas cultivadas, regula a temperatura e reduz os impactos de ilha de calor, aumenta a qualidade de vida, promove uma relação do homem-natureza quando tem mais áreas naturais dentro das áreas urbanas, melhora, claro, a qualidade do ar e também o seu custo de implementação. Pesquisas têm apresentado que ele é menor se comparado com as infraestruturas convencionais chamadas de cinza. Então, eu vou trazer para a gente ter mais clareza 2 exemplos mais práticos da implantação e metodologias de trabalho com a infraestrutura verde. O primeiro é o Programa Gentileza Urbana, que foi desenvolvido implementado de 2019 para 2020, principalmente em 2020, na cidade de São Paulo, coordenado pela subprefeitura da Sé. À frente tem o arquiteto André Graziano, o biólogo Rodrigo Silva e o engenheiro Remy Silva, com a equipe de coordenação. Aqui tem a foto dos 3, com o subprefeito da Sé, e ao lado já é uma das tipologias implantadas pelo programa, que são as calçadas com os poços de infiltração. Eles reformaram as bocas de lobo, né? Uma parte bastante interessante, que é a articulação e a possibilidade também da participação social no programa, foi a criação das vagas verdes, né? Eles criaram um canal de comunicação com a população da cidade que pudesse solicitar a vaga verde nas suas ruas. E esse aí é algum dos resultados de exemplos das vagas construídas. Também foram construídas biovaletas, né? Nesse caso, na Avenida 23 de Maio, que foi a primeira biovaleta da cidade de São Paulo, foi construída em 2020. Um adendo também que eles ressaltaram foi a possibilidade, né, da infelicidade da pandemia, com a restrição da população na cidade, do deslocamento na cidade. Então, a cidade está mais esvaziada, favoreceu
o avanço das obras e a agilidade nessas obras também. Nesse caso, então, eles chamam de uma calçada verde alagada, né? Que além dessa recomposição paisagística do espaço, também teve a função de integrar com o sistema da microdrenagem da cidade através da captação das águas superficiais, né? Então, ali tem um momento da detenção da água, que vai reduzir a energia das águas que normalmente já corriam na via, e também vai ajudar a fazer a filtração e a purificação dessa água, também minimizando a poluição difusa. O exemplo da implantação dos tipos de jardim de chuva nas diferentes escalas, né? Aqui abaixo, numa escala maior, que é numa das ruas, que é um sistema de jardins que eles, ao longo da rua, criaram 11 jardins de chuva, totalizando uma área de quase 3.000 metros de áreas verdes, e tem essa função de ampliar a permeabilidade urbana e também de deter o volume do escoamento da água por meio desses jardins de detenção, minimizando os efeitos das enchentes e alagamentos. E aqui acima a gente consegue ver também uma vaga verde, né, utilizando o jardim de chuva. Eles fizeram algumas escadas verdes, né, essa no viaduto Dona Paulina, com a criação de canteiros também, ao lado dos degraus. Nas calçadas mais estreitas, que não tinham espaço suficiente para implantar o jardim de chuva, eles criaram os chamados poços de infiltração, que são pequenos espaços profundos, né, de jardins de chuvas verticais, localizados nessa pequena faixa verde de calçada. E finalizando, eles também têm essa grande área, né, que eles chamaram de bosque de conservação, que são, a gente pode chamar de pulmões verdes no meio da cidade, que também ajudam a conservar e preservar a biodiversidade como um todo. O segundo exemplo é um trabalho meu, já numa macro escala de implantação da infraestrutura verde. Ele foi publicado nesse livro e foi desenvolvido após o desastre da região serrana de chuvas, né, de janeiro de 2011, mais especificamente no município de Nova Friburgo e numa das bacias hidrográficas, que foi a bacia hidrográfica do Córrego Dantas. Eu trouxe o conceito de bacia ambiental, que pela característica eu vi a necessidade da inclusão da área urbana. Então a bacia ambiental ela é considerada o somatório, né, da unidade territorial definida pelas drenagens naturais e antrópicas e as áreas das ações socioeconômicas que valorizam então a modificação feita pelo homem no desenho natural da paisagem. Por que a inclusão dessa área vermelha? Foi porque todo o escoamento da bacia do Córrego Dantas, nessa área em azul, a gente percebe que ele deságua nesse rio principal da cidade, inclusive, que é o Rio Bengalas, que inclusive a avenida principal da cidade, ela é daquelas avenidas que tem o rio no meio. Então, o total da área de estudo foi um total de 5.820 hectares. Aqui é um panorama geral de como é a cobertura do solo. Dá para perceber que a área urbana em rosa ela é mais concentrada a jusante da bacia. Aqui é o cenário trágico, né, das cicatrizes pós as chuvas de janeiro de 2011, em laranja. Então, 92% dos deslizamentos foram identificados que ocorreram em áreas com algum tipo de alteração antrópica e apenas 8% em áreas nativas, com vegetação bem conservada. Aqui dá para ver o vale principal da bacia e como que ficou pós as chuvas de janeiro de 2011. Aqui são alguns pontos que eu mesma fiz o registro na ocasião do estudo. Foram muitas enxurradas, deslizamentos e alagamentos, os 3 tipos que acometeram o município, muito triste, e aqui a gente percebe as diferenças. E eu destaco aqui que esse histórico, né, como a gente falou no início da palestra, de que são eventos que acontecem com uma periodicidade e com a mudança climática eles vão ser cada vez mais recorrentes, né, e de maior intensidade. Então aqui eu trago um episódio de 67,
na região serrana do Rio de Janeiro e também na própria cidade de Friburgo, na década de 40, aquele rio principal da cidade, o Rio Bengalas, que eu estava mencionando, como ele se comportou nessa cheia de 1940. Muito rapidamente, a metodologia construída foi pautada na infraestrutura verde, principalmente na questão da conectividade dos sistemas naturais e das redes dos espaços verdes multifuncionais, e nos princípios da ecologia da paisagem, que a infraestrutura verde também se apropria da conservação e manutenção das estruturas e dos processos ecológicos da paisagem, identificando os processos abióticos e bióticos e culturais. No caso, aqui a gente trabalhou, então, a restrição do suporte biológico, que equivale aos aspectos bióticos, muito basicamente da vegetação, não era uma equipe multidisciplinar, precisaria ter outros fatores, mas é uma metodologia que pode ser enriquecida a partir dessa base. Então, esse é o mapa da restrição à ocupação em função do suporte biológico. Depois, a gente fez todo o mapeamento das restrições do suporte físico, que corresponderia aos aspectos abióticos. Essa é o mapeamento de todos os critérios que seriam geomorfológicos do relevo e da hidrografia, como sopés de encostas, sopés com cavidades, declividades, planos de inundação, topos de morro, eixos preferenciais de drenagem, as frentes de boca de vale, e esse é o mapeamento com essas restrições. Juntando os dois, a gente chega nesse mapeamento do suporte biofísico, e é importante a gente trazer também a legislação das áreas de preservação permanente, as APPs, que nessa bacia hidrográfica, pela legislação do Código Florestal vigente, tinha essa configuração. A restrição, então, final da ocupação, juntando as APPs, se chegou nesse cenário. As primeiras conclusões do trabalho é que as áreas de preservação permanente elas não são suficientes para proteger as áreas importantes à manutenção do funcionamento dos sistemas naturais e nem a população contra os riscos, porque nesse estudo de caso, nessa bacia hidrográfica, apenas 56% das ocupações identificadas nas áreas, identificadas em áreas não ocupáveis em função do suporte biofísico, são sobrepostas às APPs. As APPs elas também não são respeitadas dentro da área de estudo. Mais de 22% das ocupações elas se situavam em 2011 ilegalmente nessas áreas. E também mais de 32% do total das ocupações se encontravam em áreas de alto risco, como declividades acima de 45 graus, entre outros. A rede de infraestrutura verde proposta, então, para a bacia do Córrego Dantas, tem essa configuração, buscando muito trabalhar o esquema dos hubs e links defendidos por Benedict McArrow, valorizando os grandes hubs, que seriam a partir dos topos de morro, e aproveitando as conexões hidrológicas para fazer esses corredores verdes, linkando esses grandes hubs dos morros, vamos dizer assim. E é importante promover a conservação estratégica através dessa primeira identificação, depois da proteção dessas áreas e do manejo a longo prazo das redes das áreas naturais interconectadas, que sustentam as funções naturais enquanto promovem os benefícios à população. É necessário, então, tornar as áreas componentes dessa rede de fato integradas da rede, garantir que elas estejam e exerçam as suas funções na paisagem e garantir que correspondam às suas vocações. A gente finalizou, então, o trabalho com um plano básico de ocupação, trazendo aqui as áreas ocupáveis, criando uma setorização, e, de forma resumida, a gente chega à conclusão de que a vocação dessa bacia hidrográfica, ela não é uma bacia hidrográfica destinada à ocupação urbana, porque apenas 14% foi considerada com baixíssimo valor, com baixíssima suscetibilidade a riscos de desastres e, portanto, destinadas à ocupação. É uma bacia com alto valor ecológico e relevância para a qualidade ambiental, sendo então muito sensível à ocupação.
Para finalizar, então, voltando à pergunta da abertura da palestra, a infraestrutura verde, uma tecnologia social para a justiça climática? Então, buscando atender à justiça climática, a gente sugere que a infraestrutura verde ela seja apropriada como uma tecnologia social. Então, o que é a tecnologia social, né? Ela entra como tem sido uma alternativa às tecnologias convencionais voltadas para o desenvolvimento sustentável, sobretudo para a transformação social de pessoas em situação de vulnerabilidade nas diversas áreas, como moradia, acesso à água, saneamento, alimentação, pobreza, saúde, educação e, mais recentemente, ao clima. O que é, então, a tecnologia social? Ela surge na década de 80 no Brasil, no campo do desenvolvimento social, inspirada nas visões construtivistas sociais pós-coloniais, sobre as relações entre ciências, tecnologias e sociedade. O Instituto de Tecnologia Social traz a definição de que é o conjunto de técnicas e metodologias transformadoras desenvolvidas e ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e melhoria das condições de vida. Reunindo diversos autores, e a definição mais usada é que são produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade que representam efetivas soluções de transformação social. A exploração da tecnologia social torna-se uma prioridade em uma mudança estratégica desejada para a democratização, desenvolvimento socioeconômico e inclusão social na América Latina. Segundo Adorno, o que caracteriza o campo da tecnologia social é o processo e não o produto. A tecnologia social ela é uma metodologia em transformação, onde as pessoas que precisam das soluções elas são parte delas, assumindo o processo de mudança. A transformação social, então, ela só é efetiva com a atuação e a real apropriação dessas tecnologias pelos atores dos territórios. Nesse sentido, a proposta é, então, que a gente utilize a tecnologia social enquanto uma metodologia de aplicação e desenvolvimento e construção da infraestrutura verde nas cidades. Aqui, a gente faz uma sistematização do que são os princípios da tecnologia social, definidos pelo Instituto de Tecnologia Social, o ITS. Esses 12 princípios colocados à esquerda são comparados com aqueles princípios da infraestrutura verde sistematizados pela sistematização apresentada anteriormente. Eu destaquei em negrito quais princípios poderiam dialogar quando a gente converge a infraestrutura verde com a tecnologia social. E foi encontrado que os 12 princípios da tecnologia social poderiam ser trabalhados pela infraestrutura verde. E a infraestrutura verde, eu vou destacar aqui, que seriam os princípios de oferecer o benefício para a natureza e para as pessoas, a importância do contexto, o envolvimento da comunidade, o aprender fazendo e a transdisciplinaridade. As características, então, da infraestrutura verde que potencializam a sua apropriação como uma tecnologia social é ser uma infraestrutura alternativa às infraestruturas convencionais, utilizar tecnologias de baixo valor agregado, ser um modelo de infraestrutura descentralizada, possuir custo inferior da infraestrutura convencional e ser localmente adaptada com a possibilidade da reaplicação em diferentes territórios. Então, para desenvolver uma tecnologia social, o processo de desenvolvimento, para ser uma tecnologia social, o processo de desenvolvimento da infraestrutura verde, ela vai precisar necessariamente incluir, entre outros, a participação social dos atores envolvidos com o problema, gerar autonomia e capacidades de autogestão e autoorganização, envolver também a troca entre saberes técnicos, científicos e populares tradicionais, ser desenvolvida com base nos interesses e necessidades das comunidades locais, ser voltadas para a transformação em vulnerabilidades sociais e incorporar os conhecimentos locais. Por fim, as diferenças culturais nas práticas de adaptação à mudança climática não são bem consideradas e, portanto, as estratégias de adaptação de melhores práticas do norte global encontram restrições para serem implementadas no sul global e vice-versa.
Nessa perspectiva, o desenvolvimento da infraestrutura verde como uma tecnologia social pode se tornar uma solução para a adaptação à mudança climática, que considera a justiça climática e as especificidades dos territórios do sul global. Eu vou deixar aqui um último vídeo esperançoso para me despedir. And the justice problem can improve here if you push a lot. Don't give up, don't feel depressed, don't think that the war is lost, because there is always a chance to win if we are united, fighting hard, and not giving up in any circumstance. O vídeo deu uma travada, mas deu para captar a essência da valorização da participação social no processo para o senso de pertencimento, e é onde eu acredito. Então, eu fico por aqui, muito obrigada, fico à disposição para a gente trocar mais também e evoluir com essa pesquisa tão importante na justiça climática e na superação de processos de vulnerabilizações sociais que a mudança climática tem acometido, e eu acredito muito que a infraestrutura verde ela é, sim, uma solução para a gente conviver de uma forma mais sustentável com as mudanças climáticas. Muito obrigada.